A pessoa fala mal de um, fala mal de outro e diz que a pessoa é burra, que não é inteligente, diz que é liberal, diz que é fundamentalista. Pelo amor de Deus, minha gente, vamos ter calma nisso aí, vamos aprender agora aqui com os nossos companheiros aqui. Não sei se eles já arrumaram alguma briga, será que eles já arrumaram alguma briga no Facebook? Não sei, não sei, tô perguntando sem saber. Como enfrentar aqueles que nos chamam de fundamentalistas só porque não concordamos com as suas ideologias e atitudes? A Bíblia diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo, mas como fazer isso nos dias de hoje, em que tudo vira polêmica? Se me calar quanto ao pecado, estarei me tornando conivente? Eu quero a sua opinião e agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira 10 de julho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No debate de hoje acolhemos com carinho o pastor Hélio André da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. A nossa menina da mesa de hoje é a missionária Cátia Regina do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. O pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Reverendo Lael de Alcântara da Igreja Presbiteriana de Bangu. Todo mundo já aqui no nosso Debate 93. Vamos começar e eu quero convidar você a estar aqui ao nosso lado e fazer com a gente o Debate 93 de hoje. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Reverendo Lael de Alcântara, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido. É verdade o que o ouvinte diz, há uma crise, bem muita gente entre falar ou não falar, né? Os ataques são muitos, a pessoa quando se posiciona, em geral, vê um monte de gente com pedra, então a impressão que dá é que há uma campanha para que as pessoas se omitam, se silenciem, se esquivem de dar alguma opinião. Tem impressão que muita gente diz assim, é melhor não mexer com esse negócio, é melhor não mexer com isso. Qual é o caminho para o equilíbrio entre pregar com palavras e também viver com atos, reverendo? Bom dia, JR, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você e também junto com os seus ouvintes para esse momento de edificação, esse momento de fortalecimento da fé e também de comunhão com o Senhor. E o nosso ouvinte, ele levanta uma questão muito interessante, mas antes de eu entrar nessa pergunta, o ouvinte diz que ele está enfrentando uma crise. E nos momentos de crise, não é bom nós tomarmos decisão alguma, falarmos coisa alguma, mas permanecermos em silêncio e principalmente buscar a orientação, a direção de Deus, porque nesse momento nós somos capazes de falar muita bobagem, coisas que não são bem refletidas, bem pensadas, e nós estamos num momento onde que as palavras precisam ser medidas e as palavras precisam ser prudentes. Mas que equilíbrio pode existir entre o pregar e o viver? Não há equilíbrio. Na realidade, não há equilíbrio. A questão que há aqui é o seguinte, é que a vida é a pregação. Se a vida não for uma pregação constante, diária, as nossas palavras são meras
palavras. Na realidade, já dizia um certo filósofo da nossa época, o que tu falas eu já não ouço, porque o que tu és fala mais alto. Então, o que deve falar mais alto é a nossa vida. JR, um pequeno exemplo. Eu trabalho no INCA e no INTO como voluntário. Lá nós temos 4 grupos religiosos. Temos os espíritas, temos os católicos, ali também nós temos os messiânicos. E é uma convivência pacífica, uma convivência boa entre nós, porque há respeito, há amor, mas o exemplo maior que fala, e que tem sido o meu exemplo em particular, tem sido a minha vida, por amar essas pessoas, porque eu sei que eu nunca poderei falar sobre este amor de Jesus se a minha vida não revelar esse amor de Jesus. Reverendo Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Reverendo, bom dia, seja bem-vindo, querido. Quero também a sua opinião sobre esse assunto. Qual o caminho para o equilíbrio entre pregar com palavras e viver com atos num mundo onde, quando alguém se posiciona, tem sempre alguém se posicionando? Contrário, ou não? É verdade. Bom dia aos ouvintes da 93, a melhor. Bom dia, JR. Bom dia aos colegas à mesa. É uma grata satisfação estar de volta a esse lugar que temos certeza absoluta que forma a opinião do povo de Deus e daqueles amigos que conosco estão sempre ligados, dando essa audiência maravilhosa, que para nós é um prazer muito grande. É verdade, JR, nós temos que trabalhar na linha do equilíbrio sempre, da moderação, sobretudo do amor, né? Que é o vínculo da perfeição, da paz, e que nos aproxima e nos assemelha muito mais a Jesus Cristo. Entretanto, nós, quando olhamos para o curso da história da igreja, nós percebemos que os homens que não se calaram foram crucificados de cabeça para baixo, tentados ser queimados em tachos de óleo quente, jogados às covas dos leões. Eles foram martirizados porque falaram. João Batista, porque foi contra Herodes, por aquilo que ele queria cometer, ele foi decapitado, sua cabeça foi cortada. Eu acho que no nosso Brasil, principalmente, há uma ditadura da opinião que quer encurralar aqueles que, pela Constituição Federal, no artigo 5º, tem assegurado o livre direito à liberdade de consciência, de crença, o livre direito de expressão, de pensamento, de colocar aquilo que entende. Eu acho que quando você coloca o seu pensamento, expõe o seu pensamento de forma educada, você sempre vai tocar ou afetar alguém. Sempre você vai conseguir mexer com alguém. E esse alguém que está sendo mexido por esse pensamento é aquele que esse pensamento o fere de alguma maneira por decorrência de alguma prática que ele está envolvido naquela hora. E a pessoa, então, ela se arvora num direito de ir contra a sua opinião. Todos têm o direito à opinião, seja ela diferente de cada um, não há problema nenhum. Mas quando você, então, é frontalmente atacado por uma opinião que você acredita, que você tem como fé para você, que você tem o direito de tê-la, aí você também tem o direito de resposta. E parece que nesta hora o embate está travado, né? Então nós não devemos procurar o embate nunca, mas também fugi-lo dele também não. De forma nenhuma. Ouvintes opinando aqui, já participando conosco aqui no nosso Facebook da Rádio 93 FM, Facebook Rádio 93 FM. Aliás, já está aqui postada a nossa foto com a nossa equipe. Você vai conhecer o pastor Hélio André, que abre a fila. Ao lado dele está o pastor Paulo Afonso Generoso, ao lado dele a missionária Kátia Regina, ao lado dela está o reverendo Lael de Alcântara, ao lado dele o nosso jornalista Juliano Medeiros, que participa hoje aqui da nossa foto, e ao lado dele estou eu, ao lado dessas feras aqui no nosso debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes diz: JR, cada um tem a sua opinião, e se eu for colocar a minha em pauta, vai dar assunto até o próximo ano. Então, por essa razão, eu prefiro deixar cada um com seu conceito. Ou seja, é o posicionamento da nossa ouvinte. Ela, além de respeitar a opinião do outro, ela decidiu não expor a dela, porque sabe que se ela expor vai dar um caldo, vai dar conversa aqui até o ano que vem, diz a nossa querida ouvinte. Outra ouvinte aqui no Face dizendo: a vida do cristão deve ser uma carta escrita por Deus
pregue o evangelho. Se for possível, fale. Viver a verdade é a melhor pregação. Bom dia a vocês do Debate 93. Quero ouvir a opinião da nossa menina da mesa de hoje, missionária Cátia Regina, que pensa, querida irmã, sobre esse assunto. Muito bom dia, J.R. Vargas, nossos queridos ouvintes, aos amados irmãos debatedores. Eu endosso as palavras dos nossos pastores, concordo totalmente. Eu acho muito difícil encontrar um ponto de equilíbrio em um momento onde algumas classes da sociedade elas querem travar o crescimento da igreja. A igreja é uma célula de crescimento. Eu, por exemplo, na minha vida, quando conheci o Senhor Jesus, a minha vida somente cresceu. Eu comecei a estudar a partir desse momento, me formei, concluí a segunda universidade com 35 anos. Por quê? Porque eu conhecia Deus e a minha vida começou a crescer. E quando a gente cresce, esse crescimento traz muitos problemas para algumas pessoas que são contrárias às nossas opiniões. Então, J.R., eu li na semana passada um artigo muito interessante de uma jornalista que dizia uma frase que, para mim, é uma frase muito pertinente ao momento. Ela dizia assim: atualmente estão confundindo os nossos conceitos com preconceitos. Conceito é uma coisa que está entranhada em mim, está vinculada a valores. E preconceito é algo totalmente diferente que não faz parte da vida do cristão. Não somos preconceituosos, ao contrário, somos amorosos, amamos o próximo, amamos a todos, mas nós temos que colocar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é verdade. E o Senhor Jesus, ele faz uma colocação muito interessante, ele diz assim: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Tem muita gente que não quer ouvir a verdade. Quero continuar ouvindo a verdade. E os companheiros, pastor Paulo Afonso Generoso, bom dia, bem-vindo, querido. Sua opinião também sobre esse assunto. Bom dia, querido JR, bom dia também aos queridos debatedores, colegas de mesa, bom dia ao povo de Deus aí ligado na 93. JR, eu queria transitar por um viés um pouco diferente. A começar pelo que disse Paulo aos Romanos no capítulo 10, versículo 14, como ouvirão se não há quem pregue. Eu quero também usar o texto bíblico de Mateus, capítulo 28, quando Jesus diz: ide, fazei discípulo, e Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus disse: ide, pregai. Nós não temos que fazer, eu acho que a gente está querendo inventar o evangelho de novo no Brasil. A Bíblia diz: ide e pregai. Nós temos que pregar. A despeito de perseguição, de opiniões contrárias, de gente que se levanta, a gente tem que cumprir o que Jesus mandou e ponto. Eu acho que a gente fica discutindo no Brasil a questão da pregação do evangelho como se nós estivéssemos ancorados por uma Constituição com liberdade religiosa. O povo esqueceu da Bíblia. Então é o seguinte, a gente tem uma ordem de Jesus para pregar o evangelho. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 5, versículo 40, que os discípulos, diante do Sinédrio, lá do Supremo Tribunal Federal, eles foram açoitados porque foram orientados a não pregar mais. Eles foram espancados, levaram 5 quarentenas menos 1, saíram dali. O versículo 41 diz que eles saíram felizes da vida porque foram achados dignos de sofrer por Jesus. O grande problema hoje, JR, é que o evangelho precisa ser pregado independentemente de qualquer ataque, de qualquer circunstância contrária, de qualquer posicionamento contrário, porque nós não temos compromisso com essas coisas. O nosso compromisso é de pregar o evangelho. Então, a gente lê o rapaz dizendo assim: estou na crise. Quer dizer, parece que pregar o evangelho virou crise. Não é crise. Me calar, ou são tantos os ataques, mas desde quando que não houve ataque? Sempre tivemos ataque, só que o ataque hoje é outro. A nossa fé é que já não sei mais o caminho, se é certo para pregar ou mostrar pelo testemunho. A pregação tem que ser pelos dois lados, mas não tem como não falar. Então a questão é que as pessoas estão fazendo uma confusão. Parece que a pressão do inimigo está sendo tão grande, porque está faltando espiritualidade nas nossas pregações, está faltando ser testemunha de Cristo, que qualquer ataquezinho, qualquer opinião contrária já medra a gente fica
medroso, a gente fica, eu tô sendo atacado, então a pessoa entra em crise. Meu Deus, quando é que pregar o evangelho traz crise? A gente tem que pregar o evangelho a despeito de qualquer ataque, e ponto final. Se tem lei, se não tem lei, se o Sinédrio diz para não pregar, se manda pregar, a gente tem que cumprir isso. E se a pessoa for contra, nós não temos que contestar, nós temos só que pregar o evangelho. Quero continuar ouvindo a opinião dos nossos companheiros sobre esse assunto. O que é pregar o evangelho? É uma pergunta básica, mas ela é importante nesse contexto. O que é pregar o evangelho? O que é pregação do evangelho? Que os companheiros aqui vão considerar as suas opiniões. Outro aspecto colocado pela missionária a respeito dos conceitos, como colocar os nossos conceitos sem que sejamos julgados como preconceituosos, e ainda que sejamos. A questão que envolve posicionamento. Não, eu vou me posicionar, eu sou obrigado a me posicionar sobre todos os assuntos. É necessário, é importante, é valioso que a igreja tenha posicionamentos. E a questão da polêmica, que muita gente não gosta de entrar na polêmica, muita gente não gosta do enfrentamento. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Vamos à nossa pesquisa 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, estava de férias? Estava trabalhando muito. Muito bem, Marcela, respondeu muito bem. Ontem o debate nas ruas, maravilhoso, hein? Que povo de Deus, hein? Maravilhoso, ontem o debate nas ruas, foi uma bênção lá em São Gonçalo. Quarta-feira eu também não estava de férias, não, eu estava lá no Café dos Pastores. Eu avisei aqui que você estava lá, você então fica tranquilo. Bastante. Eu justifiquei a sua ausência. Que bom, muito obrigada pela justificativa. Pode ficar tranquilo. Uma pessoa muito bondosa. Obrigado, viu? Vamos para a pesquisa, então. Você costuma entrar em discussões religiosas? 90% dos nossos ouvintes por telefone disseram que não entram, não. 76% deles no nosso site também não entram, não, viu? E nessa questão do que tange a polêmica, aqui no WhatsApp, telefone 968038319, vamos ter aqui dois extremos. Um ouvinte diz assim, e quando colocam coisas para insultar os irmãos nas redes sociais e a própria líder acha engraçado e ainda concorda, né? O que dá a entender é que alguém da igreja colocou alguma coisa para insultar os próprios irmãos e na visão dela a líder tá achando engraçado e concorda. É muito confuso isso, porque aí só eles entendem, né? Mas se você tá de fora acha que tá tudo certo ou que tá tudo errado, né? É um contexto muito... É o que eles estão perguntando, porque deve se entrar ou não deve entrar. E uma outra ouvinte até mandou, enfim, um print dizendo de uma pessoa que colocou uma determinada coisa contra os cristãos e um cristão que é amigo dessa pessoa que colocou, entrou lá para poder atacar. Deve entrar ou não deve entrar? Esse é um problema grave. Ou não aguenta. Muito bem, Marcela, esse é um assunto grave. Eu vou exemplificar para ficar um pouquinho mais simples. Quando se colocou, por exemplo, quando se colocaram fotos marcadas supostamente pelas cores do arco-íris, né? E várias pessoas colocaram, e não estou aqui discutindo, eu querendo sair da polêmica. Não, mas é porque cada um fez e faz aquilo que achar que deve nesse aspecto aí. Mas estou dando um exemplo para dizer o seguinte: neste momento, muita gente, então, o cara colocou a foto, aí entraram 500 pessoas batendo nele. Não colocaram, aí colocaram essa foto em preto e branco, a mesma coisa, mas ideia preto e branco para dizer assim, estamos fora disso. Ou seja, de uma forma ou de outra, as redes sociais se tornaram os palanques, ou as tribunas, ou os areópagos, né? O lugar onde nós vamos discutir, fóruns, onde cabe qualquer coisa, cabe quem tem conteúdo, quem não tem, quem tem história, quem não tem história, quem é agressivo, quem tá entrando só por agressividade, tá com problema na unha e aí quer arrebentar com o resto do mundo por conta disso. E aí nós estamos neste mundo, que este é o mundo que nós estamos, ou seja, não é apenas uma questão de não entrar na polêmica ou querer respeitar a opinião do outro, porque ou você participa ou você se silencia. E aí depois eu volto na pergunta, o que é pregar o evangelho? Porque eu acho que muita gente está confundindo pregar o evangelho com um posicionamento sobre isso, aquilo outro. Vamos ouvir os companheiros. Eu acho que não há como a gente separar o crente do cidadão. E não há como separar o Estado das pessoas que compõem. O Estado é laico e deve ser, mas as pessoas que compõem o Estado não são laicos.
Eles são pessoas, seres humanos, que têm conceitos, que têm religião, que têm, outros nem a têm, é claro, mas esse Estado que é composto de pessoas, cidadão, muitas vezes, indevidamente, vai usar a sua força, a sua máquina, contra um determinado grupo. E aqui eu acho que está a questão, porque cada cidadão tem o direito da sua posição, mas quando você se arvora de um direito sobre o outro, e o seu direito tem mais força do que ele, pelo aparato que você tem em volta, isso é injusto. E é o que nós estamos vendo no país, não é? Um grupo que se sente no direito de ridicularizar, de menosprezar, de colocar à margem da sociedade, de marginalizar o pensamento, de ter uma crítica tão dura e tão veemente que aqueles que colocam a sua posição são homofóbicos. Aqueles que colocam sua posição, eles são retrógrados. Aqueles que colocam sua posição são quadrados, são fora desse tempo. E na verdade não são. Eu tenho o meu direito. Agora, nós temos um país que 84% dos lares tem uma televisão pelo menos. E aqueles que detêm a força da comunicação, detêm a força da massa. E é dessa força que eu acho que nós não podemos nos calar. Ah, mas nós somos da paz, sim. Mas nós temos a verdade, e a verdade sempre vai incomodar, a verdade sempre vai confrontar, a verdade sempre vai tirar a pessoa daquele estado de inércia, de apatia, e ela vai passar a ser reflexiva, ela vai pensar sobre aquilo, e no momento que ela pensa, ela se mexe, no momento que ela pensa, ela é afetada, e quando ela é afetada, as coisas acontecem. Eu acho que nós, como os cristãos, que temos os nossos direitos de nos posicionar, de falar aquilo que pensamos e que cremos e que entendemos como verdade para nós, o que a Bíblia nos ensina, não podemos ser massacrados por uma ditadura da opinião. E nós temos que falar sim, isso é pregar também. Pregar contra o pecado também é pregar o evangelho. Porque o evangelho nos tira do pecado. A igreja é chamados para fora. Nós somos convidados para sair desse pecado e nos aproximar de Deus. Nós não estamos aqui para criticar as pessoas, mas o pecado é pecado, sempre foi pecado, sempre será pecado, incomodando a quem esteja nele ou não. Isso não importa, é aquilo que nós acreditamos. Não vamos fazer como afronta, não vamos levantar como guerra. Não é uma guerra religiosa, mas nós temos que entender que há um movimento todo montado, preparado para calar a igreja, e nós não podemos ficar quietos. JR, eu quero fazer um contraponto aqui, para dizer que a pregação do Evangelho, não obstante a confrontar o pecado, ela é uma religião, ela é uma, podemos assim dizer, uma religião de paz, ou uma pregação de paz, uma pregação que liberta. O Senhor Jesus Cristo, ele deixa esse exemplo. Eu vim trazer a paz, eu não vim trazer a guerra, eu não vim trazer aí o ódio, eu não vim trazer aí a morte, a maldição, eu vim trazer bênçãos. Mas eu fico a imaginar, JR, qual é a mensagem que a igreja hoje, a pregação que a igreja hoje está pregando. O que é que ela está suscitando, o que essa pregação está suscitando no coração das pessoas. Eu posso amar o diferente? Posso. Devo amar o diferente? Sim. Devo respeitá-lo? Sim. Apesar de ter as minhas opiniões, apesar de ter a minha crença, mas eu posso dar esse testemunho de vida para ele? Sim, e devo fazer isso. Porque o Senhor Jesus nos conquistou, foi pelo amor. Esse amor revelado na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós. Agora, o que eu estou percebendo é que o fracasso da própria mensagem é que está levando a terra a cada vez mais ficar nas trevas, o sal não está mais temperando, a luz não está mais brilhando no nosso meio. O que é que a pregação está fazendo na vida dos crentes? Só é palavra de prosperidade? É só palavra de vitória? Eu quero relembrar aqui, e terminando assim a minha fala, quando o Senhor Jesus aponta para esses tempos, quando Paulo também vai dizer em Efésios lá 6,
capítulo 6, quando ele diz, 5,16, quando ele diz assim, não é? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E o Senhor Jesus, ao falar sobre esses dias, diz assim: então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, odiar e os outros. Agora, a questão toda é o seguinte: como é que nós recebemos isso na nossa vida? Nós partimos para a luta? Nós brigamos? Vamos criar aqui, né, um proselitismo religioso? Se o Espírito Santo não faz a obra, quem vai fazer? Sim, eu estou compreendendo totalmente o que o reverendo está dizendo, que todos nós aqui somos a favor da seguinte questão: todos nós somos contra o pecado. O que precisa ficar bem claro para os nossos ouvintes é que existe momento. O próprio Salomão disse o seguinte: há tempo de falar e tempo de estar calado. Existe momento. Se você não tem conhecimento de causa, o nosso Deus, ele colocou, né? Eu costumo chamar de Josués de Deus. Homens de Deus, pessoas inteligentíssimas, conhecedores profundos de causa, não somente no Brasil, mas também no exterior, que falam com propriedade do que pregam, né? E que sabem lidar com, no que nós estamos dizendo aqui, né? Com esse ativismo. Nós podemos colocar a questão do ativismo, que é bem diferente do homossexualismo em si. Existe uma classe de ativistas, né? E essa classe é uma classe diferente que quer, de fato, disseminar, né? Fomentar todo esse problema, essa guerra, até essa guerra religiosa. Então, você tem que prestar atenção no momento. E existe um outro grupo de pessoas também, JR, isso aí é uma verdade. Eu lido com esse tipo de pessoas que se converteu, mas se converteu em parte. A fofoca continua dentro dela. Então, a fofoca para ela no Facebook é a oportunidade. Se ela vê alguém falando alguma coisa diferente ao que ela pensa, ela já começa a disseminar o problema. Então, isso precisa também ser colocado. Toma cuidado com o que você vai dizer, que haja propriedade no que você está dizendo, que a sua fala seja uma fala perfeita diante de Deus, porque pelas nossas palavras nós seremos julgados. J.R. Paulo, no conselho a Timóteo, ele disse que a gente tem que rejeitar essas questões tolas e desacisadas e essas suspeitas maliciosas. Em outras palavras, evita as questões que não trazem resultado. Prudência, evitar falar. Eu volto a afirmar, e é que eu vou fazer coro com o reverendo, a gente está faltando realmente pregação. Porque o evangelho é poder de Deus. Ora, se é poder de Deus, não é opinião de ninguém. Não é pensamento de ninguém. Não é conceito de ninguém. A grande questão é que nós estamos transformando a pregação do evangelho nos nossos conceitos. Ou seja, nós criamos o chamado evangelho, as nossas próprias teologias, e aí estamos querendo confrontar o reino das trevas com a nossa teologia. A gente tem que se preocupar em pregar o evangelho, porque ele por si é suficiente. A gente está usando os nossos conceitos, os pensamentos, e nessas discussões todas, o mundo está indo de mal a pior. Nós não vamos mudar o estado de coisas. Até porque a Bíblia diz que o tempo serão trabalhosos, penosos, virão homens cruéis, homens obstinados, homens que não vão ter temor, que vão desrespeitar pai, mãe, etc. Então o mundo vai de mal a pior. Está lá em Daniel capítulo 2, a estátua que Nabucodonosor sonhou. O mundo vai de mal a pior, o mundo não vai melhorar, JR. Não vai. E aí nós não temos que brigar com o mundo. Nós temos que pregar Jesus como Salvador e ponto. Eu acredito que a pregação de Jesus como Salvador, com a unção, com a espiritualidade e o poder que ele deu às testemunhas dele lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como até os confins da terra. Só quem está pregando o evangelho sem poder, sem unção, sem graça, sem sabedoria e cheio de opinião, aí a gente confronta. E aí esse confronto é que está trazendo essa chamada, entre aspas, guerra religiosa. Eu acho que o que é ser sal, então? O que é ser luz? Se a luz dissipa as trevas, de fato há uma posição antagônica uma da outra. É incongruente dizer que não vai haver oposição. Não existe pregar o evangelho e não ter oposição. Não existe falar da verdade que as trevas não se levante. Não existe falar da verdade que a mentira não se arvore como verdade, os sofismas da vida. Não existe. Paulo vai falar o mesmo texto,
fala a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sim, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo. Que mensagem branda essa, boa. Que mensagem tranquila essa? É a palavra de Deus, é oráculo santo. Paulo está advertindo, e claro que agrediu, claro que tocou, afetou, não agrediu, afetou as pessoas que eram desse naipe. Então, como é que o evangelho pode ser tão brando? O evangelho é só doce. O evangelho não provoca transformação. O evangelho não confronta o pecado. O evangelho não diz qual é o caminho certo, qual é o caminho errado, qual é a porta lá, qual é a estreita. Então, que evangelho é esse que não muda o ser humano? Que evangelho que permite que o homem caminhe na sua devassidão moral e não diga para ele que ele está errado? Que evangelho é esse? Um evangelho doce, só fácil. Jesus é amor, mas é um amor que transforma. É um amor que me tira da passividade do pecado, do erro, do engano, das trevas e me coloca na luz. Se a luz é o conhecimento da verdade, eu saio daqui das trevas. Eu saio do que tem praticado imoralmente, ilegalmente, da corrupção, do gênero, e saio disso e vou para uma vida diferente. E isso vai causar naturalmente o confronto entre duas partes. O JR, a questão toda, né, o pastor Generoso colocou aqui, eu acredito de maneira muito apropriada, né, é a pregação enquanto as opiniões. Porque muitas vezes está se pregando opiniões e não está se pregando o evangelho na sua essência. Isso, porque quando se prega o evangelho na sua essência, ele confronta sim o pecado, mas ele não anda ferindo e machucando as pessoas. Ele não anda aí, trazendo divisão entre a gente. Muito pelo contrário. Quando o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a libertação do ser humano, quando ele é pregado na sua essência, ele salva, ele cura, ele liberta. E ele traz consciência à pessoa do pecado. E ela por si só, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, vai chegar à conclusão dos seus erros, dos seus pecados e abandonar a sua vida do pecado. Agora, JR, a questão é que na pregação do evangelho, as trevas vão se levantar. Mas não há dúvida que vai acontecer isso. Mas aí nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo. Não somos nós que vamos convencer o pecador do seu pecado. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Os nossos argumentos são parcos, são pobres. Os nossos argumentos não vão convencer. A grande questão é que nós criamos uma teologia de pregação, de prosperidade, de sucesso e pregações entusiásticas, psicologizadas. E aí o que está acontecendo? As pessoas confrontam certos pontos da nossa pregação. O evangelho é poderoso. O que o pastor falou está correto. O evangelho é para transformar, mas não é para criar cintos, não é para criar brigas onésimas, guerras, que a gente está brigando mais com as pessoas do que com o reino das trevas. A gente não está atacando o reino das trevas. Porque, aí eu concordo aqui com o que nós ouvimos em off com o querido colega aqui. A igreja não está orando. E por a igreja não orar, a gente está fazendo um papel apenas de entusiastas do evangelho, de uma bandeira do evangelho, mas sem graça, sem poder, sem eficácia, sem a unção poderosa do Espírito Santo. Agora, guerra vamos ter continuamente, não vai parar. Até Jesus voltar, JR, o crente vai sofrer. Agora, o crente hoje não quer sofrer. Quem que disse que o crente quer sofrer? Olha aqui, o rapaz já está em crise porque eu vou parar porque as pessoas são contra mim, mas serão contra nós até a volta de Jesus. Sempre foram. Sempre foram. E o reino das trevas está se levantando. A igreja tem que atacar o reino das trevas e não atacar as pessoas. Isso é fundamental, né? Porque muitas vezes o tempo que você está discutindo com alguém, se você estivesse orando, o resultado seria perfeito, né? Os nossos joelhos estão pouco dobrados atualmente, nós estávamos falando acerca de oração. Nossos joelhos estão pouco dobrados atualmente e as pessoas estão mais preocupadas em brigar do que pregar a verdade do Senhor, a vontade do Senhor. E por um outro lado, existe uma classe de pessoas querendo calar a voz do povo de Deus. Então, o que a gente tem que colocar aqui para que o nosso povo, para que o nosso Brasil não se transforme, por exemplo, no Canadá, num tipo de nação como essa, onde o povo é praticamente impedido, né? Estão querendo daqui a pouco impedir que dentro da igreja a gente pregue a verdade, isso não pode ser impedido, por isso está toda essa guerra, essa confusão. A gente precisa buscar um ponto de equilíbrio.
Eu, por exemplo, uso meu Facebook para pregar o evangelho. E as pessoas que não são cristãs, elas curtem o que eu coloco, elas compartilham, porque amam, têm temor de Deus. Às vezes eu acho desnecessário a confusão. Isso de verdade, JR, não faz parte da minha natureza. Não faz parte da minha natureza. Se fosse só isso, seria muito bom. Se fosse só isso, seria muito ótimo. Que as pessoas vão se levantar contra a igreja. Maravilhoso, está escrito. Agora, eu quero saber se com a oração e sem o posicionamento, nós vamos impedir o ensino da identidade de gênero nas escolas. Quando as crianças vão ouvir de professores que, pelo mesmo jeito, você nasceu, você tem o sexo biológico, homem e mulher, mas você tem uma identidade de gênero diferente do seu nascimento. Então isso quer dizer que você pode ser uma mulher que tem uma opção sexual diferente, pode ser uma mulher bissexual, mas que tem uma identidade de gênero feminino, masculino. Então ela é mulher que tem a opção bissexual, que é a orientação sexual, e que tem a identidade de gênero, que como ela se vê. De que maneira eu me vejo? Eu me vejo como um homem. Então eu sou uma mulher que gosto de homem e gosto de mulher. Isso é uma opção sexual. Mas minha identidade de gênero, eu sou um homem. Mas não sou transformado. Eu sou uma mulher bonita, com batom, mas a minha identidade de gênero é assim. Bom, legal, vamos orar sim. Mas os professores vão ensinar isso na escola. E a igreja fica passiva? Querido. A igreja se cala, a igreja não toma nenhuma atitude com medo da discussão, com medo do posicionamento, com medo de se ver fora do amor. O amor, pelo contrário, é o resgate daqueles que são mais inocentes, mais protegidos, daqueles que não são e que estão sobre eles e que vão impor uma opinião que não é verdadeira, da qual nós não cremos. Então a igreja, ela vai pro confronto, não adianta. Querido, deixa eu só colocar uma coisa pro irmão. Em São Gonçalo foi proposto isso lá. Eu estava presente. Havia, o JR, apenas 3 pastores. Eu caí de paraquedas. Eu não fui convidado pela Câmara Municipal, não fui convidado. Porque não é interesse deles. Eu fiz um discurso contra a ideologia de gênero. Amém. O meu discurso foi aplaudido pelos católicos que estavam em massa lá, os evangélicos não foram, os católicos estavam em massa. Eu fui aplaudido pelos vereadores. E os padres todos vieram me cumprimentar. E sabe o que eu fiz? Me posicionei e fui convidado para sentar na mesa ao lado dele. Me posicionei sem atacar ninguém. Estavam lá os gays, não me atacaram, porque eu não me posicionei contra ninguém. Eu falei contra a ideologia de gênero. Mas quem está dizendo que é ataque à posição? Sim, querido, não é ataque à posição. Ninguém está dizendo que é ataque. Eu me posicionei. Então eu acredito que a igreja está se posicionando, sim. Porque lá eu fiz o papel de cidadão. Mas fui respeitado pelos gays, fui respeitado pelos católicos, pelos que estavam ali, não crentes, e todos aplaudiram. E no final das contas não foi aprovado. Eu acredito que essa posição, ela pode ser feita e deve, mas sem esse confronto de chegar às raias da agressão verbal, às raias da até vias de fato. É isso que a gente tem que impedir. É somente isso. Meu ponto de vista também é isso. Porque a Bíblia é muito clara quando nos ensina não por força e não por violência, mas é pelo meu espírito. Eu creio que está faltando de fato sim a oração, porque a oração é que vai nos dar o poder para desfazer essas obras que são do maligno. Se nós não tivermos esse poder de uma vida de oração, de consagração, eu creio que o Espírito Santo não está podendo fazer tanto quanto ele gostaria de fazer, porque está sendo impedido por causa dos próprios crentes, que não têm assumido de fato a sua identidade de ser crente no Senhor Jesus, crente dentro da sua casa, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para trazer esse equilíbrio que tem trazido tanta conturbação na vida psíquica das pessoas. Está faltando o quê? Para interagir com os irmãos, para a gente achar o ponto de equilíbrio, se for possível. Se não for, não tem jeito, vamos fazer o possível, né? Como sempre a gente faz. Mas a ideia é o seguinte: nós temos a Bíblia. A Bíblia é a nossa base, nossa única regra de fé e prática, e está todo mundo de acordo. A questão toda é que o posicionamento, a questão do posicionamento, me parece que esse é que é o pequeno ponto de atrito. Alguns interpretam o posicionamento de alguns como um posicionamento pessoal, opinião pessoal.
já estamos aqui com base, ninguém tocou em nenhum assunto, eu não toquei em nenhum assunto específico, só dei o exemplo do negócio do arco-íris que rendeu aqui o foco na questão da ideologia de gênero, que é importante que ela seja discutida, até porque muita gente não sabe disso, né? As pessoas podem não saber absolutamente nada sobre nem o que é. E aí eu ouvir alguém defendendo a ideologia de gênero, dizer assim, olha, realmente é interessante isso aí, eu não tinha pensado nisso não, mas não tá caminhando. O que a gente eu acho que o que a gente sente falta é dessa discussão, que ela é importante que ela aconteça nos seus vários ambientes. Acho que jovens têm que discutir esse assunto. Quero dizer para os líderes de adolescentes que vocês têm que discutir isso com os seus adolescentes, porque este é o foco, este é um grupo que é extremamente envolvido com as redes, tem as informações todas, tem muito mais informação do que a gente pensa ou imagina. Discutir esse assunto, trazer esse assunto. Muito bem. Aí nós temos algumas pessoas que têm uma capacidade maior de expressão, têm maior visibilidade e acabam, por isso, estas pessoas no mundo inteiro é assim, elas acabam liderando, como se estivesse capitaneando isso aí para poder expressar. Você vê isso numa Câmara Municipal. Pastor Paulo Afonso está dizendo aqui, ó, ele foi, embora tenha caído de paraquedas, como ele disse lá, aqui ele esteve lá representando a perspectiva evangélica sobre este assunto e defendeu a opinião, que é uma opinião dele, que nós concordamos com ela, poderíamos até discordar dela, mas é a opinião dele, e a partir dessa opinião o posicionamento foi dado, porque naturalmente usou os fundamentos bíblicos que são tão importantes sem agredir as pessoas. É o posicionamento dele, tá certo? É porque no fundo, minha gente, tem gente que acaba dizendo o seguinte, qualquer coisa que você fale, você diz, você tá me agredindo. E aí eu volto pro Face aqui, porque o que acontece? As pessoas estão dizendo coisas e dizendo às vezes assim, inocentemente. Sim. Estão sendo inocentemente no sentido de não querem agredir, sim, querem apenas se posicionar. É direito ou não? Sim, é verdade. É direito, olha, não, eu sou contra isso, ponto final. Aí começa. Aí a pessoa reage, aí que é um negócio. É nesse ponto aí, é desse ponto aí que o nosso ouvinte tá. Sim. Ele tá dizendo o seguinte, olha, já não sei mais se eu falo alguma coisa. Eu estou citando o Face aqui porque eu dei um exemplo do Face. Isso acontece na mesa do almoço, isso acontece na reunião da família. Só que hoje nós estamos chegando a um ponto em que não há como não se posicionar. Sim. Senão vamos virar uma massa de convictos de mudos, né? Correto. Então todos nós temos, até aqui a mesa nós temos aqui. O pastor Hernando André se posicionou de um jeito e vocês três posicionaram de outro. Todo mundo. Peraí só. Todo mundo tem que se posicionar. E mesmo aquele que não se posiciona, ele já se posicionou. Então não há como, a gente tem que ter uma palavra. Eu estou entendendo que a diferença que vocês trazem aqui é a maneira. Somente eu entendi. Isso. Somente eu entendi. Isso. A maneira. Só que o seguinte, nós estamos aqui, vocês quatro aqui, beleza? Posso dar um exemplo aqui para ficar claro aqui? Vocês vão ficar bravos, não? Não, fica à vontade. Qualquer ouvinte que ouça o reverendo Lael vai achar que ele tá bravo. É verdade. Vai ou não vai? Lael, diz para mim. Claro. Vai achar ou não vai? Com certeza. Por quê? Porque é o tom, porque ele levanta o tom de voz, né? Ele não tá nervoso nem nada, aliás, está aqui se posicionando pela pacificação. Eu já acho que ele tá eloquente. Eloquente, mas é o posicionamento. Mas eu tô falando pelo ouvinte que não tá vendo, né? Ouvinte que não tá olhando para ele, que vê que ele tá tranquilo, termina de falar, tá tranquilo, não tá vermelho como as pessoas que ficam nervosas se manifestam. Não, mas é o jeito que ele se posiciona. Existem outros que se posicionam tranquilamente e tal, cada um tem um temperamento. Não há como mexer nisso, mas volto aqui à forma, né? É o que vocês estão dizendo aqui, que a grande diferença não é o conteúdo. Sim. A grande diferença é a forma. É isso? Ou quem interprete o conteúdo que está sendo colocado. Comunicação que é isso. Olha só, comunicação é o que o outro diz. Claro. O que está em jogo, por vezes, não é o temperamento das pessoas, é o assunto em si. Veja bem, Atos capítulo 16, quando Paulo passava todos os dias lá, tinha uma mulher que ficava todo dia, isso aí são servos de Deus Altíssimo, elogiando eles, tá falando bem. E fazia isso por muitos dias. Mas um dia Paulo, perturbado com aquela ação, ele virou-se e disse,
espírito maligno, eu te mando que saias dela. Pronto, criou um problema seríssimo, porque ele foi atacar o problema. O problema é o que está nas pessoas, não são as pessoas. Jota, tem uma outra questão aqui para ser levantada. Na realidade, duas. Primeiro, as bem-aventuranças, elas nos ensinam bem-aventurados pacificadores, porque herdarão a terra. E, em segundo lugar, nós temos 2 discípulos do Senhor Jesus, e porque Jesus não pôde passar pelo território de Samaria, disse assim: Senhor, quer que joguemos fogo sobre eles? Podemos destruí-los, matá-los? Ele disse: não, peraí. O meu espírito não condiz com nem a minha palavra, nem a minha vida, porque eu vim aqui para salvar, eu não vim distribuir. Aquelas pessoas que pensam diferentes de nós, eu creio que elas poderão ouvir sim dos nossos lábios uma palavra que vai tocar na sua consciência, se essa palavra for de fato palavra do Espírito de Deus nos meus lábios. Jesus, quando estava com os escribas, os mestres, os fariseus, ele faz menção de um centurião. E no meio dos judeus ele diz assim, um centurião romano: eu não vi tamanha fé em Israel como a desse homem. Uau! Palavra mansa, mas que por trás dela tinha vamos colocar no popular, uma agulhada na galera sem precedente. Como é que ele, no meio de judeus, fala de um romano que tem mais fé que os judeus? Então Jesus quis fazer o que com isso? Ele quis agredir? Não. Ele trouxe uma verdade. Ele trouxe um despertamento. E aí, quanto mais ele falava a verdade, mais as pessoas eram opostas a ele. Então a oposição, às vezes, não depende do que a gente fala, mas depende do que o outro pensa, do que o outro crê e do que o outro quer. E aqui está o ponto. Às vezes eu vou falar uma frase simples, né? Deus fez homem e mulher. Acabou. Eu não quis agredir ninguém. Eu quis passar uma verdade. Deus fez só homem e mulher. Bota no Face isso, para você ver o que vem a reboque. Exatamente. Essas coisas estão sendo alimentadas, a gente sabe disso. Existem pessoas que estão extremamente antenadas para poder, de alguma forma, silenciar. Talvez esta seja uma das muitas reflexões a serem feitas aqui. Sim, sim. A quem interessa o silêncio? Da igreja. Tá certo? Ah, mas a igreja não se cala. Não se cala, e não pode mesmo. Sim. Nós pregamos na igreja, nós ensinamos na escola bíblica, nós falamos nos seminários, nós vamos para as ruas, nós temos os veículos de comunicação, nós estamos trabalhando com TV, com rádio, com internet, e tem que ser posicionado. Esse posicionamento tem que ser feito o tempo inteiro, sempre foi assim. Nós não podemos nos calar. De forma alguma. Porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E a questão toda é que esta pressão que existe aí, ela tende a ficar ainda maior. Sim, não é? Ou seja, todos os cristãos que eu ouvi recriminaram o ataque feito à menina de 11 anos que saía lá para aquele negócio todo. Todo mundo reclamou, disse que aquilo não pode acontecer. Ou seja, qual é o posicionamento dos evangélicos em relação a esse assunto? Nós somos contrários. Sim. Não existe posicionamento de evangélico que queira bater em alguém porque esse alguém pensa diferente da gente. Isso não é cristianismo. Verdade. Ah, mas tem gente no cristianismo que faz? Pode ter. Como tem gente em qualquer lugar que faz alguma coisa contrária àquilo que todos os demais do seu grupo pensam. Mas quiseram imputar essa culpa sobre a igreja. A igreja então silencia por amor? A igreja não reage a uma mentira como essa? Não são vocês não, companheiro. Não, ele não está dizendo de vocês não. Ele está dizendo que neste episódio, é isso que eu entendi, Hélio? É claro. Neste episódio quiseram. E se você passasse com o seu carro buzinando na frente de qualquer instituição como aquela, iam dizer que você estava atrapalhando o culto. Porque você estava buzinando e no adesivo do seu carro estava lá igreja Parará. Verdade. Então as pessoas começaram naquela época a confundir, achar que tudo era contra. Calma, nós temos posicionamento. Nós queremos respeitar as pessoas, ninguém vai agredir ninguém, mas ninguém pode se silenciar. E eu acho que aqui há um consenso. Eu estou dizendo isso porque o que eu leio em vocês aqui, o consenso é o seguinte: nós não podemos nos calar. Exatamente. Professora aqui, professora de escola municipal aqui no Face dizendo: olha, na minha escola começou isso e eu estou pensando em parar de dar aulas. E eu
Se eu pudesse encorajá-la, eu diria agora que você não deve parar. Com certeza. Mas sabe qual é a situação dela? Ela vai receber uma cartilha e vão dizer para ela assim, ensina isso. E se ela não ensinar, ela é demitida. Então é melhor posicionamento dela. Eu vou me posicionar dizendo, eu não vou dar aula sobre esse assunto. Então, olha como é que as coisas estão, minha gente. As coisas não são tão... E curiosamente, para o pastor, aquele que prega, a gente já espera que ele pregue isso. Eu estou pensando, no menino, na menina que está na sala de aula, está na universidade, está no trabalho agora, o pessoal que está ouvindo a gente diz assim, olha gente, aqui no meu trabalho tem 10 na minha sala, 9 são contrários ao que eu penso sobre este assunto. Se eu falo sobre esse assunto, eu apanho, não fisicamente, né? Discurso. Então as pessoas dizem, é melhor não mexer com esse assunto. E aí nós temos uma batalha, como diz um outro ouvinte aqui no Face, olha, nós somos vigiados por uma grande nuvem de testemunhos e acho que ele não faz referência ao texto bíblico, mas há as pessoas que acabam querendo vigiar a vida dos outros. Sim. Vamos lá. Você tocou aí na questão de uma professora e uma professora passou por uma instituição religiosa e o diretor daquela instituição religiosa disse para ele, olha, religiosos aqui só aqueles que professam a nossa fé, caso contrário não contrate. Mas essa professora evangélica, ela foi a melhor de todas elas e foi contratada, e o diretor chamou ela na sala e disse assim, olha, o dia que você falar de religião aqui, eu te ponho na rua. E aquela mulher, pelo testemunho, pela vida dela, causou tanta impressão dentro daquela instituição religiosa que aquele diretor religioso se converteu ao Senhor Jesus Cristo pelo testemunho de uma vida santa, de uma vida cheia do Espírito Santo, que não precisou estar pregando o Evangelho, mas que viveu o Evangelho na sua essência e foi veículo de salvação para aquele diretor evangélico. Muito bem. Aquele diretor não evangélico. Eu acho uma coisa interessante, né? Nas nossas orações, o Senhor, ele ouve muito mais o nosso coração do que as nossas palavras. Então, assim, eu não estou contra a colocação do pastor Hélio de forma alguma, pelo contrário, sou terminantemente contra a ideologia de gênero, tudo o que está acontecendo aqui. Existe, sim, uma preocupação nos nossos corações. Todos nós somos, né, Reverendo Lael? Existe uma preocupação até da igreja de como vão ser inseridas as leis, o que está tramitando no Congresso, o que está acontecendo, não somente nessa questão, né, que nós citamos aqui do arco-íris, do homossexualismo, não somente nessa questão, mas em muitas confusões que está havendo na Terra. Por exemplo, as pessoas menos favorecidas hoje não têm mais condição de pagar uma conta de energia elétrica. A situação está muito delicada, né? Nós estamos sendo massacrados. Então, quando você for se posicionar, só toma um certo cuidado para não desrespeitar as pessoas. Essa é a minha colocação. Jota, eu queria só concluir um pensamento que está lá em Atos 23:3. Quando Paulo foi diante do sumo sacerdote, ele respondeu mal e foi agredido fisicamente por Ananias. E ele, naquela hora, ele protestou contra aquela agressão, ele se levantou contra aquela agressão. Ou seja, ele se posicionou. Porque quando sai das raias do limite do direito, quando entra numa ação em que o direito protege, aí a pessoa tem que reagir. Jesus mesmo, João 18:22, Jesus protestou quando bateram nele. Se eu falei a verdade, por que me feres? Então houve protesto. Então essa questão de se posicionar, ela existe. Eu não estou discordando. O que eu quero deixar claro é que a nossa missão é pregar o Evangelho. Essa é a missão. Pergunto aos companheiros aqui sobre esse assunto para a gente trazer um exemplo claro. Um ouvinte, Gisele, me manda aqui um post no Facebook mostrando o seguinte decreto: em caso de internação hospitalar, se assim o requerer, ou se esta não estiver em condições de se manifestar de sua família e ou companheiro, ou a travesti, tô lendo, hein? Ou a transexual, será internado ou internada na enfermaria em conformidade ao sexo com o qual se identifica socialmente, a despeito do nome que conste no registro civil,
Esta resolução entrou em vigor no dia 30 de junho agora de 2015 e é um ato do município do Rio. Assinam aqui o coordenador especial da diversidade sexual e o secretário municipal de saúde. A pergunta é: quanto a este assunto, qual o posicionamento de vocês? De posse de um direito de uma só pessoa, que na sua identidade de gênero, sendo do sexo masculino, falando biologicamente, fisiologicamente, né? Ele é macho, mas a sua identidade de gênero ou seu sexo psicológico diz que ele é mulher. Então ele quer estar numa enfermaria de mulheres. Nessa enfermaria cabe 25 mulheres. E este homem, mas que pensa que é mulher, fere o direito de 25 mulheres para ter o seu direito garantido. Ei, peraí. Então, aonde nós vamos parar se nós nos calarmos? Não é questão de ofender, ferir, bater, ser fundamentalista. Isso querem dizer que nós somos. Essa é a ditadura da opinião. Quando nós levamos, isso não está certo. Eu não quero a minha mãe do lado de um homem que vai ficar desnudo com seu membro de fora. Essa é a verdade. Porque o banho é tomado ali em cima da cama. Então, o constrangimento de 25 mulheres é ferido por direito de uma pessoa. Cria-se uma ala independente para ele. Ele tem o direito de ter a ala dele. Agora, botar ele no meio das mulheres porque ele pensa que ele é uma mulher quando ele é um homem. Mas essa portaria, ela pode ser derrubada. Por quê? Porque isso é um absurdo. Existe um princípio, biopsicossocial. O homem, para ser homem, ele é biologicamente homem, ele pode ser socialmente mulher, psicologicamente mulher, mas biologicamente ele é homem. E ninguém vai mudar isso. Não tem cientista nesse planeta que mude a biologia. Não tem. Ele é biologicamente homem. Então, assim, é uma questão, se acontecer, alguém entra com a medida judicial, porque em defesa das já está acontecendo. Já está acontecendo. Mas isso é um absurdo. O camarada que fez isso aí, ele está defendendo o interesse de uma minoria e tem que ser derrubado isso através de uma medida. Mas é aí que nós falamos, o governo, aqueles que detêm o poder, aqueles que podem emitir a portaria e que vão lançar o poder que tem pelo aparato da máquina que lhe confere o poder, estão sobrepujando o direito da minoria, daqueles que não têm o poder da máquina, que não têm o poder do governo, que não estão na mesma esfera de poder. Aqui a igreja não pode se calar. Aqui a igreja não pode se aquietar, porque se eu sou um secretário de saúde de um estado ou de um município, não importa. Eu tenho poder e eu vou baixar a portaria e todas as pessoas daquele município, daquele estado, se submeterão a essa portaria. É isso que eu estou dizendo. A igreja não pode se calar. Pastor André, a igreja não vai se calar de forma alguma. É o cidadão que vai reagir. Ele vai reagir judicialmente. Tem que reagir. O cidadão tem que reagir. Qual é o papel da igreja? A igreja pode trabalhar em função disso? Mas se reagir é homofóbico. Mas quem tem que reagir... Se reagir vai ser criminalizado por preconceito. Sim, olha como é que está a coisa. Olha como é que está indo. Tem que reagir. Judicialmente, o senhor pode reagir da forma como o senhor entender melhor. E aí não tem essa de ser julgado homofóbico ou fundamentalista. Até porque eu sou fundamentalista. E biblicamente eu sou fundamentalista e vou morrer fundamentalista. Faço o rol... junto com os fundamentalistas. Concordo com o fundamentalismo, com o preceito do fundamentalismo bíblico. Até porque essa foi a regra de muitos pastores antigos que eram fundamentalistas. Criaram um grupo chamado fundamentalistas. Porque em defesa da fé. Agora, hoje a gente tem uma aversão a essa palavra e eu trago essa palavra para mim. Ser chamado de fundamentalista não me faz mal algum. Eu preciso encerrar. Eu quero só registrar uma vez mais que eu estou lendo aqui esse post encaminhado pela nossa ouvinte Gisele. E este documento que, segundo ela, está aqui e nós já lemos aqui. Vocês já tinham conhecimento sobre ele. Não é uma coisa nova para os companheiros que estão aqui, estão antenados, estão envolvidos aí no dia a dia dos últimos acontecimentos. Estamos tratando aqui agora, citando aqui este exemplo especificamente e o posicionamento dos companheiros sobre esse assunto aqui, porque nós somos livres para nos posicionar. Nós estamos numa rádio democrática, é veículo, e veículo é exatamente para posicionamento. Todos nós temos aqui algumas questões, algumas interrogações a serem feitas sobre esse assunto, e eu quero agradecer
a transparência, porque ao nos posicionarmos não tem jeito, há quem concorde e quem discorde. Sim. Sobre qualquer assunto. Você vai almoçar hoje? Não, eu discordo de você devia almoçar. Não, mas eu tô sem fome, você vai morrer, saco vazio não para em pé. Qualquer assunto vai ter gente a favor e contra, só que determinados assuntos eles acabam gerando uma coisa impressionante. As pessoas deixam de ouvir os pastores, seus líderes, e não escutam mais nada. Não escutam mais nada. É por isso que nós precisamos conversar, explicitar os posicionamentos, fundamentar os nossos posicionamentos, nos posicionarmos como indivíduos, socialmente interagindo com a sociedade onde nós estamos inseridos, trabalho, escola, rua, condomínio, enfim, envolvidos como igreja, o nosso posicionamento sobre esse assunto. Gente, nós estamos numa época em que nós precisamos falar. É muito lindo esta frase que eu já ouvi sendo atribuída a tanta gente. Olha, se precisar, use palavras. Já veio São Francisco de Assis, já botaram em João Wesley, já botaram em João Calvino. Olha, eu não sei nem se alguém disse essa frase, porque o que eu já ouvi de gente que disse que alguém disse essa frase, eu fico impressionado, mas o contexto dela é completamente diferente, que as pessoas dizem, então sim, eu não vou falar, eu só vou mostrar. E nós precisamos entender, nós somos seres falantes. Eu não sou um passarinho, eu não sou um jacaré, eu sou um ser humano. Deus me deu voz para falar, eu preciso falar. Nós não podemos nos calar, mas também o ponto é a coerência entre aquilo que você faz e aquilo que você fala. Essa é uma luta constante que nós todos precisamos encontrar e perseguir. Muito obrigado a vocês pela coragem e o posicionamento. Eu quero dizer aos nossos ouvintes, a liberdade dos debatedores em expor as suas opiniões. Isso é uma coisa que é assegurada e que é tão bonito da gente ver. Ninguém é perseguido pelo que fala. Pelo contrário, cada um se posiciona da maneira que crê e que pensa. Pesquisa 93. Você costuma entrar em discussões religiosas, 92% dos ouvintes por telefone não entram, 76% deles no site também não entram. É bom a gente então ressaltar aí que cuidado com as polêmicas desnecessárias. Tem gente que entra em polêmica à toa, Facebook, com amigo, com colega, agride. Pessoa, um grande amigo, virou um negócio de doido, começaram a brigar, a discutir, especialmente quando fala sobre futebol. Futebol então nem se fala, porque a zoação sempre existiu. Gente, como é que não vai zoar? Futebol é pra isso mesmo, mas tem gente que não tá aguentando mais, não leva o desaforo pra casa nem pra lugar nenhum. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos continuar discutindo esses assuntos aqui, viu, gente? Porque esses assuntos do nosso dia a dia, como esse que nós lemos aqui, esse assunto volta. Segura aí, esse assunto volta. Outro ouvinte dizendo aqui, o que fazer com sonhos frustrados, hein? Como encarar o tempo que passa e não traz nada de bom na nossa vida? Qual a forma certa de administrar o sentimento de que tudo dá certo para os outros, menos pra gente? É possível continuar sonhando mesmo quando nada do que sonhamos acontece? Por outro lado, como descobrir se estou sonhando certo ou sou apenas uma louca sonhadora? Pergunta a nosso ouvinte. Porque sonhar é tão bom, mas ao mesmo tempo tão difícil, pergunta ela. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, e mais uma super edição amanhã não, segunda-feira a partir das 11 horas, amanhã é o único dia que não tem. De domingo a sexta-feira nós estamos aqui, só sábado que não tem, mas domingo é a reprise do debate campeão da semana, onde você vai ouvir o debate que você escolhe, quem escolhe é o ouvinte, até as 2 da tarde, todo dia vota e diz eu quero esse. O mais votado volta no domingo às 11 horas da manhã, e aí nós retomamos segunda a sexta-feira ao vivo. Muito obrigado, pastor Hélio André, um forte abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado aos companheiros da mesa, um abraço, um beijo grande para a Igreja Batista de Filadélfia e a todos que estão ligados. Deus te chama a proclamar. Missionária Cátia Regina, obrigado, um forte abraço. Agradeço eu, JR, agradeço essa rica oportunidade. Gostaria de mandar um abraço para a minha igreja Campo Missionário Atos dos Apóstolos, para toda a minha família. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes. Reverendo Lael, obrigado, um forte abraço, irmão. Obrigado, JR, obrigado a você que nos acompanhou durante este debate. Esperamos que tenha sido proveitoso para a edificação, fortalecimento da sua fé. Mando um abraço para a Igreja Presbiteriana de Bangu, os nossos voluntários do INCA e do INTO que estão nesse momento participando também junto conosco. Deus os abençoe.
Pastor Paulo Afonso Generoso, forte abraço, querido. A você também, JR, e também a juventude da Assembleia de Deus Betel, reunida hoje lá no grande congresso. Mandamos um abraço para todos os jovens que começaram ontem lá e vai ser uma bênção. E queria dizer, finalmente, para essa pessoa que mandou e-mail: fale e não te cales. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela companhia, toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Convido a missionária Kátia Regina a orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, mas vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse livre acesso que temos de falar contigo, Senhor, de forma livre, de forma linda, Senhor, de forma precisa. Te agradecemos porque o Senhor ouve a voz das nossas súplicas. Queremos colocar diante de Ti nesta manhã a vida, Senhor, das pessoas que estão sofrendo, os enlutados, Senhor, os que estão cativos, os que estão doentes, Senhor, aqueles que necessitam de Ti, Senhor. Colocamos também diante de Ti esse tema, Senhor, toda essa batalha que tem sido acirrada, Senhor, na terra, e te pedimos, meu Deus, venha, Senhor, com a nossa vida, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, dai-nos sabedoria, Senhor, para que possamos contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, Senhor. Fica conosco, guarda a nossa alma, guarda a vida dos Teus filhos na terra, assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.